O governo está tentando evitar um prejuízo. No fim de junho, um grupo de 29 fundos de investimento que gerenciam mais de 3,7 trilhões de dólares em ativos enviou uma carta às embaixadas do Brasil em vários países. A carta diz que o aumento do desmatamento criou incerteza sobre as condições de investimentos e serviços financeiros no Brasil. Os investidores dizem reconhecer o papel crucial das florestas tropicais no enfrentamento às mudanças climáticas e se dizem preocupados que empresas expostas ao desmatamento em suas operações e supply chains brasileiras terão dificuldades crescentes em acessar os mercados internacionais. Os títulos brasileiros também serão avaliados como tendo maior risco caso o desmatamento continue. Jan-Erik Saugestad, chefe de um fundo norueguês e um dos signatários da carta, disse ao Financial Times que se não houver mudança nas políticas e regras ambientais, o risco pode fazer com que o fundo saia do Brasil. Nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão e alguns ministros tiveram uma videoreunião com investidores estrangeiros do Reino Unido, Suécia, Noruega, Países Baixos e Japão. Nós continuaremos com a política do pagamento pelos serviços ambientais, consubstanciado no programa Floresta Mais, que já entrou em vigor e que leva 500 milhões de reais para quem adota boas práticas. O ministro Ricardo Salles citou o suposto programa Floresta Mais, anunciado na última sexta-feira, dia 3. O ministro prometeu 500 milhões de reais destinados para atividades que melhorem, conservem e recuperem a natureza, mas até hoje não disse de onde virá o dinheiro. Procurada por O Antagonista desde a sexta-feira, a assessoria de imprensa do ministério não respondeu. Curiosamente, Salles chamou seu suposto programa Floresta Mais de maior programa de pagamento por serviços ambientais no mundo. Acontece que o próprio ministro suspendeu o Fundo Amazônia, patrocinado por Alemanha e Noruega, que arrecadou mais de 3,4 bilhões de reais. Em relação ao Fundo Amazônia, eu e o ministro Ricardo Salles iniciamos novas conversas com os dois grandes doadores, principalmente Noruega e Alemanha. Embora o vice-presidente Mourão tenha mencionado a presença de Ricardo Salles, o ministro não participou desta reunião em 28 de maio. Na foto estão os embaixadores da Alemanha e Noruega e o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Na verdade, Ricardo Salles anunciou com muita alegria que partiu dele a ideia de transferir a Mourão as presidências dos conselhos da Amazônia e do Fundo Amazônia. Repito mais uma vez, as agências ambientais IBAMA e ICMBio, nós já recebemos com os quadros reduzidos pela metade. Os números eu não tenho aqui agora de cabeça, mas quem quiser a gente fornece. O vice-presidente pediu mais fiscais do IBAMA e ICMBio, mas o decreto que deu origem à Operação Verde Brasil 2, atualmente em curso, deixa claro que os militares é que comandam e os fiscais não têm autonomia, por exemplo, para destruir as máquinas usadas por garimpos ilegais. O Ministério do Meio Ambiente, aliás, não sabe e não faz a menor questão de saber quantas multas foram pagas na Operação Verde Brasil 1, encerrada em outubro de 2019. Segundo o Ministério da Defesa, cerca de 142 milhões de reais em multas foram aplicadas. Por meio da Lei de Acesso à Informação, o antagonista cobrou do MMA o valor das multas já pagas, mas Salles recusou-se a dizer e a CGU deu razão ao ministro. Nesta segunda-feira, dia 6, o Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra Ricardo Salles, já condenado em primeira instância em 2018 por prática de quando era secretário estadual de Meio Ambiente no governo Geraldo Alckmin. Na nova ação, 12 procuradores da República pedem o afastamento do ministro do cargo em caráter urgente, por Salles ter desestruturado políticas ambientais e esvaziado preceitos legais para favorecer interesses sem relação com a finalidade da pasta que ocupa. Em abril, Salles exonerou 3 coordenadores da fiscalização ambiental do IBAMA, o tipo de fiscal do qual o vice-presidente Mourão sente falta. Com bilhões de dólares de investidores estrangeiros em jogo, a ação do MPF parece ser o menor dos problemas.